Pedro da Aldeia, Carlino Filho, decidiu cancelar o contrato que a prefeitura tem com a empresa de ônibus aldeiense. Para falar sobre o assunto e, entre outros, conversaremos agora com o prefeito Carlino Filho. Bom dia, prefeito, é um prazer tê-lo conosco. Agora explica pra gente que motivos o levaram a querer cancelar esse contrato com a empresa aldeiense. Bom dia, ouvintes da Estação 104, bom dia à população de São Pedro da Aldeia e de toda a região dos lagos. O que está nos levando a cancelar o contrato com a empresa aldeiense é devido à deficiência de prestação de serviço. Você sabe que São Pedro da Aldeia é um município com 84 mil habitantes e, para atender a demanda, tem que ter uma empresa de transporte coletivo que tenha estrutura, que tenha condições de trabalhar e atender com dignidade a nossa população. E a empresa aldeiense já provou que não tem essa condição. Então, eu sou o prefeito, o povo elegeu. E o transporte coletivo compete exclusivamente ao Poder Executivo Municipal. E eu não posso me curvar. Estamos lá há quase 9 meses completos de governo. Estamos buscando as condições perfeitas, juridicamente falando, para que nós possamos fazer um trabalho bem feito e cancelar esse contrato em virtude da mal prestação de serviço. Agora, prefeito, a população tem reclamado muito, as reclamações têm chegado ao seu ouvido. Aqui nos meios de comunicação eu posso dizer que sim, que há uma grande quantidade de reclamações com relação à má prestação de serviço dessa empresa. Na prefeitura também é assim? Muita coisa. Eu não ouvi nada mais do que reclamações durante esses 8 meses e meio que eu estou na administração, contra a empresa. A falta de condição, a falta de horário, ônibus caindo dos pedaços, ônibus sem legalidade, enfim. E com isso a população está em aflição. E eu tenho que agir, e vou agir. Já chamei o meu jurídico, o procurador jurídico já está com o processo em fase de conclusão, para que eu possa denunciar o contrato, cancelando e buscando novas empresas para uma concorrência em São Pedro da Aldeia. Agora, empresa que tenha estrutura e tenha dignidade para poder atender a população de São Pedro da Aldeia. Prefeito, nesse período aí, nesse intervalo entre o cancelamento do contrato com essa empresa e a licitação para a contratação de uma outra empresa, como é que a população vai ficar? Nós estamos buscando um caminho legal para que seja preenchido esse espaço. E o jurídico está me passando que o espaço será preenchido através de uma emergencial. Vamos abrir uma emergencial para que no prazo de 6 meses nós façamos a licitação conforme a lei exige. Prefeito, já que a gente está falando sobre transporte, como é que está a questão do transporte alternativo na cidade? O transporte alternativo está funcionando lá também de maneira irregular, porque não tem legalidade, e eu acho que não é o transporte alternativo que vai resolver a situação do transporte coletivo da população São Pedro da Aldeia. Eu, prefeito, quero um transporte coletivo digno para atender ao nosso povo. O transporte alternativo não tem legalidade e não atende, porque isso já provou. O governo que passou fez um contrato lá, deu uma autorização provisória, quando a autoviação São Pedro saiu, São Pedro da Aldeia, e eles não provaram habilidade e nem eficiência para fazerem o trabalho de transporte para a população. Então, fez São Pedro da Aldeia, Carlino Filho quer transporte coletivo e não alternativo. Tem alguma chance desse transporte alternativo também acabar em São Pedro da Aldeia? Ou então entrar nas normas legais? O transporte alternativo oficialmente não existe em São Pedro da Aldeia. É uma coisa ilegal e irregular. Eu tenho que partir para a legalidade. Essa legalidade vai ser via transporte coletivo.
Prefeito, agora falando sobre um outro assunto, Consórcio Municipal de Saúde, como está São Pedro da Aldeia nesse contexto? São Pedro da Aldeia é